Seja bem-vindo ao culto de ensino da Assembleia de Deus em Vila Cardoso Franco. Pegue um papel, uma caneta e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir novamente a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre um tema, pela misericórdia de Deus, que é haja luz. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Então, fique atento, que seu coração e o meu venham estar aberto a ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco nesse texto. Eu vou ler o verso 3 e o verso 4. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Vamos fazer uma oração, mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos para ouvir a sua voz. Fala conosco, que teu Espírito continue aqui falando, transformando a nossa vida, enchendo-nos de fé e de força. Meu Senhor, nossos ouvidos estão abertos e atentos a ouvir o teu falar. Nós cremos em teu Espírito Santo, dependemos do teu Santo Espírito. Esteja conosco. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, antes de falar propriamente desses dois versículos que nós lemos, é importante a gente lembrar de alguns pontos que envolvem esse texto aqui descrito, Gênesis, o livro de Gênesis, toda a Bíblia, mas em questão esse livro. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Moisés, ele recebe uma revelação de Deus e escreve o livro de Gênesis. E é importante a gente lembrar que quando isso acontece, o povo de Deus havia acabado de sair do Egito. 400 anos, passaram 400 anos no Egito. É bem verdade que já tinha existido Abraão, Isaac e Jacó, mas você tem ideia o que é 400 anos? Eu não tenho, é muitos anos, né? 400 são muitos anos, e dentre esses 400 anos, eles não tinham Bíblia, eles não tinham escritos, eles não tinham a palavra de Deus para ser lida, não existia. O que eles tinham era histórias contadas de pai para filho, e as histórias contadas e recontadas. Então, são 400 anos que as pessoas contam a história de Abraão, Isaac e Jacó e tal, e chega uma hora, você acha que essa história se perde um pouco? Você acha que ela se muda um pouquinho? Afinal de contas, você já teve a experiência daquela brincadeira do telefone sem fio? Você fala uma coisa, fala, mas vamos dizer aqui, 400 anos em prisão no Egito. Eles não tinham Bíblia, não tinham como saber a palavra de Deus, até porque Deus ainda não havia se revelado em sua palavra, e muitos nasceram e estavam acostumados com a cultura do Egito. Muitos estavam acostumados com os deuses do Egito, e estavam acostumados com as religiões do Egito, com a vida do Egito. É comum imaginar que as pessoas misturavam as coisas, não tinham ideia de como seguir, de como fazer, de quem era, enfim. Então a gente vê o povo de Deus 400 anos preso no Egito, todo cheio de costumes do Egito, religiões do Egito, deuses do Egito e coisas do Egito. Mas agora o Senhor tira eles do Egito, tira eles e vai se manifestar a esse povo. Então ele vai se apresentar. Afinal de contas, quem tirou do Egito foi um Deus que disse: o meu nome é Eu Sou o que Sou. Mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus que mandou pragas? Quem é esse Deus que nos tirou daqui? Então Deus vai se manifestar através de Moisés, e Deus, ele se revela através de Moisés. Então um povo que estava acostumados com o Deus Sol, Deus Lua, Deus da chuva, Deus da fertilidade, Deus da agricultura, crenças que a natureza é Deus e que Deus, a natureza é tudo a mesma coisa. Um povo que está acostumado a ver essas coisas vai receber uma revelação de quem é o Eu Sou o que Sou, de que tirou eles do Egito. Então o Senhor,
ele se apresenta como Elohim. Eu sou o Elohim. Elohim significa o Criador, o poderoso, o todo-poderoso, o Criador. Então, distinto de todos os outros deuses, ele vai falar com Moisés. Ele diz: Moisés, eu não sou Deus Sol, não sou Deus Lua, eu não sou Deus Água, não sou Deus da fertilidade, eu sou o Criador de todas essas coisas. Não se confunda, Moisés, eu sou Elohim. E logo no primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está dizendo: no princípio, esse Deus, esse Criador criou todas as coisas. Ele não é uma criação, ele não é sol, lua, nada disso. Ele é o Criador. Que Deus é esse? Que Senhor é esse? Então ele vai começar a dizer para seu povo: eu vou me apresentar do início e vou falar para vocês como tudo começou. E ele começa dizendo: no princípio a terra era sem forma, ela era vazia, e havia trevas sobre o abismo. É bem verdade que Deus ele não explica o motivo da origem do abismo, da origem da terra, isso ele não explica. Então não adianta a gente querer buscar o que Deus não falou, mas o que ele diz é: a terra era informe, vazia, havia trevas sobre o abismo, mas o meu espírito, assim como uma águia sobrevoando as alturas, ele pairava sobre a face das águas. E em determinado ponto eu disse: haja luz, e a luz foi criada. Oh, glória a Deus! E nós vemos um cenário assombroso. Afinal de contas, não existia luz, ela era só escuridão e trevas, mas o Espírito que pairava com poder e glória, ele chamou a luz, ele criou, ele chamou, ele dissipou a escuridão quando ele disse: haja luz. Glórias a Deus. E é importante nós entendermos que quando Deus disse haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Esse foi o primeiro dia da criação. Quando que o sol é criado? Você lembra? No quarto dia. Então você para pensar: será que é um erro da Bíblia? Deus disse haja luz no primeiro dia, mas o sol e a lua só vão ser criados no quarto dia. A Bíblia deve estar equivocada, a Bíblia deve estar enganada. Será que existe algum erro? Mas a Bíblia não está equivocada de modo algum. Aqui nós estamos no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia. Mas se você for no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, você vai encontrar em Apocalipse 21, verso 23: a cidade não necessita de sol nem lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Um capítulo depois, que é o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, verso 5 diz: ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, e nem de luz, e nem do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Quando nós pensamos em luz do dia, hoje estava um dia lindo, você imagina sol, mas quando Deus está criando, Ele diz: a própria luz é a minha glória, eu não preciso de sol para trazer luz, eu sou a própria luz. E quando você vai ler o Evangelho de João, em que João vai apresentar a Jesus Cristo, veja o que João disse: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e ele
e a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Deus está dizendo: ei, povo meu, eu sou Elohim, eu sou o Criador, e antes que tudo houvesse, eu disse: haja luz, e a minha glória iluminou, aleluia, e separou a luz das trevas. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele se apresenta como um sustentador do universo. O Senhor se revelou não como mais um Deus, não como uma imagem, não como uma ideia, não como uma filosofia, mas como o grande Deus Criador, sustentador, o único que pode ser chamado eu sou o que sou. Então Deus está mostrando para o povo dele quem ele é. Deus está dizendo ao povo dele quem ele é. A luz que ele trouxe em meio ao caos. A situação inicial era de caos, era um cenário em que só havia escuridão, mas o Espírito Santo acendeu uma luz gloriosa, aleluia, logo no primeiro dia. E quando o Senhor brilhou a luz, ele fez algo que serve para nós sempre. Veja uma grande lição que ele nos trouxe. Assim que ele criou a luz, ele disse: há uma separação entre luz e trevas, elas não se misturam. Deus, ele cria, ele ilumina, e ele diz: há uma separação entre as luzes e as trevas. Uma das primeiras lições da criação é que a luz e as trevas não se misturam. Talvez você já tenha aprendido em algum tipo de filosofia, em algum tipo de religião, aquela ideia de que toda luz tem um pouquinho de trevas, toda trevas tem um pouquinho de luz, para que haja equilíbrio. Tem até um símbolo do equilíbrio, porque toda luz precisa ter trevas, senão não dá, tem que ser equilibrado. Toda trevas precisa ser luz, mas não é isso que Elohim diz. Ele diz: há uma separação, e eu não admito que a luz e as trevas se misturem, eu as separei. O fato de que Deus é luz estabelece um contraste com a escuridão. Se a luz, ela quer dizer para nós justiça e bondade, então a escuridão significa mal e pecado. 1 João capítulo 1, verso 6 diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O verso 5 diz: Deus é luz, nele não há nenhuma trevas. Desde o início, é um ensino que Deus faz, que Ele mostra para nós. Não há separação, Deus, não há igualdade entre luz e trevas. Deus, ele é completamente, absolutamente, incondicionalmente santo. Ele é totalmente santo e imisturável. Não tem como misturar coisas ruins, sem qualquer mistura. Pecado, mancha, iniquidade ou qualquer tipo de injustiça. Se não temos luz, não conhecemos a Deus. Aqueles que conhecem a Deus, que andam com Ele, são da luz e caminham na luz. Eles são feitos participantes da natureza de Deus. 2 Pedro 1, verso 4 diz: livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Deus é luz e por isso o seu Filho também é. Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Mas nós vivemos em um mundo de trevas. No mundo em que vivemos, no momento atual, a humanidade, ela faz de tudo para misturar coisas, para pegar o que é certo e misturar com o que é errado, para pegar o que é correto e misturar, para pegar o que é errado e colocar um pouquinho do que é certo. A humanidade, ela quer misturar as coisas e não aceita de modo algum separação.
Não aceita. Hoje as pessoas não aceitam a separação de coisas, do que é certo, do que é errado, do que é correto, tudo é um tanto misturado, mas Deus diz: eu sou santo, eu sou luz. E vocês querem ver? Quando eu me revelei a vocês, desde lá do início, eu já disse: a luz não mistura nas trevas, porque eu as separei. Não existe nele, em Deus, nenhuma treva, não existe mentira, não existe pecado, mas a luz, a perfeição, porque Ele criou isso e Ele separou de toda a imundície, de todo o pecado, de todo o abismo, de todas as trevas, de toda a escuridão. Pensando nesses 2 versículos simplesmente que estamos lendo, nós podemos aprender aqui que o nosso Deus, meus irmãos, Ele não se compara com outro, nem com tipos de crença, mitologias, deuses ou coisas assim. O nosso Deus, Ele é único. Ele tomou para Ele a criação de todas as coisas, e Ele contou como foi. De tamanha grandeza e poder, o Senhor, Ele falou a maneira da criação, a forma da criação, e Ele se distingue de tudo, e Ele fez isso para nós, para que nós venhamos crer nele. Aí eu pergunto para você: como está a sua fé nesse momento? A sua fé em um Deus pequeno? A sua fé, nós acabamos de orar aqui, você falou com Ele. Você acabou de falar com aquele que se chamou de Elohim. Você acabou de falar com Ele. Você vai sair daqui nessa noite preocupado ou confiante que Ele cuida de você, confiante que Ele cuida das coisas. Às vezes nós queremos ensinar Deus, ensinar o Senhor. É muito comum um pai e uma mãe dizer: meu filho chegou a uma certa idade que ele quer me ensinar, porque o pai, ele está dizendo: eu tenho mais experiência, eu sei que essas coisas, eu já vivi isso. Agora, às vezes, quantas vezes, vamos ser honestos, nós não quisemos, nós não tentamos em alguma maneira ensinar Deus a fazer. Senhor, mas não é assim, pai, o Senhor não pode. Irmãos, nós estamos falando com o Criador do universo, com o Deus eterno. Quem ensina Ele? Quem pode falar algo para Ele, explicar algo a esse Deus? Nós podemos ter uma visão pequena de Deus, mas Deus, Ele se revelou desde o início, e Ele diz: eu sou grande, e o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, seja a glória eternamente, amém. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é maior do que o seu medo, Ele é maior que doença, Ele é maior que problema, Ele é maior que o pessimismo, Ele é maior que maldição, Ele é maior que tudo. Ele é o único Deus, e Ele quer que nós enxergamos quem Ele é. O nosso Deus é luz, e Ele vive no meio da luz. Se nós vivemos em escuridão, nós estamos longe dEle. No meio da escuridão, as coisas erradas se fazem na escuridão, mas aqueles que vivem na luz, eles praticam as obras da luz. Se nós queremos seguir esse Deus, nós precisamos viver em luz, porque quem vive em Cristo não vive mais em trevas, e nós fomos chamados para viver na luz. Deus, Ele nesse início, Ele já começa trazendo a luz e separando as trevas, e é isso que Ele faz, e a Bíblia mostra isso. Antes de toda a criação, Ele ilumina e separa o que é trevas do que é luz. Quando Gideão foi fazer uma grande obra, Deus diz: antes de qualquer coisa, tire as trevas do seu lar. Antes de enfrentar os amalequitas, a terra que você vive, o lugar que você vive está cheio de ídolos, Gideão. Limpe tudo. Antes de eu operar, eu quero que limpe as coisas.
Quero que separe as coisas. Às vezes nós não vivemos o agir de Deus porque nós não queremos largar o que é escuro, largar aquilo que é errado. Lembre daquele texto: santificai-vos hoje, amanhã eu farei maravilha. Ilumine a vida de vocês hoje, que a vida de vocês esteja na luz hoje, e amanhã eu operarei. E nós precisamos seguir esse princípio. Que princípio, Senhor? Eu preciso viver, mas eu preciso antes limpar, corrigir, trabalhar a minha vida. Tantos textos da Bíblia nos falam sobre isso. E também vemos o privilégio que nós temos. Eu não sei se mais alguém aqui era igual eu, mas educação física de escola era muito ruim, por causa do momento em que eram escolhidos o time. Então começava a ser o último a ser escolhido, o último. Só que aí começou a inventar a história do próximo. Então você não era nem mais o último, você era o próximo. Se alguém quebrar o pé, quebrar o joelho, aí você entra, pode ser? Ou seja, quer que você fique de fora. Talvez você se sinta o último em tantas coisas, o não escolhido em tantas coisas, mas nessa noite o Espírito Santo quer te lembrar que, sabe esse Deus que disse haja luz e houve luz? Ele formou você e escolheu você. Talvez as pessoas não dão nada para você, não dão nada para nós, mas o Elohim enviou seu único filho para morrer por você. Ele ama e escolheu a mim e a você. Quando pensamos nisso, nós lembramos que às vezes estamos trabalhando na igreja e ficamos tristes por coisas que acontecem. Ficamos tristes por coisas que ouvimos, por coisas que acontecem, por situações, e pensamos em desanimar. Quantas vezes nós não falamos: Senhor, agora eu vou largar tudo, eu vou largar tudo, eu vou largar tudo, mas Deus está lembrando: ei, é para mim que você trabalha, você foi escolhido para fazer a obra do Criador do universo. A igreja, ela não é uma instituição feita por homens, mas ela é a revelação de Deus ao mundo. Quando você faz um trabalho para o Senhor aqui, você está fazendo um trabalho com peso na eternidade. É para Ele que você vai trabalhar. Se você trabalha para alguém aqui, você vai receber uma recompensa terrena, mas se você trabalha para um Deus eterno, você receberá uma recompensa que dura a eternidade, porque é o salário, é o cuidado, aquilo que Ele tem para mim e para você. Irmãos, quando o desânimo vier, o medo vier, a vontade de parar vier, lembre quem te chamou, e quem te chamou é o eu sou o que sou. Quem te chamou é aquele que separou as trevas da luz. Quem te chamou é aquele que, quando o mundo estava em escuridão, Ele diz: agora é hora de eu fazer, haja luz, e começou tudo a acontecer pelo poder da sua palavra. Ele nos chamou. Então, se você está triste, desanimado, angustiado, é noite de você sair alegre, dizendo: Senhor, eu fui chamado por Ti, e ninguém calará a minha voz, e aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu vou fazer, porque é para o Senhor. E nós lembramos o quanto nós não merecemos. Irmão, que privilégio é esse? Que privilégio é ser chamado por esse Deus, por esse Senhor, por esse Deus bom, verdadeiro, poderoso e fiel. Nós, por final, vemos que de tudo que Deus fez nesses versículos, no verso 5, Ele chama a luz de dia e as trevas de noite, e Ele diz que foi a tarde e manhã do primeiro dia. E tudo o que Deus fez é bom. Tudo o que Ele fez, tudo o que o Senhor fez era bom. A luz e a separação delas, Deus diz: é bom, é agradável. É agradável que nós nos separamos a nossa vida, e vale a pena viver uma vida de santificação, separação. Eu sou separado, eu sou escolhido. Você
não é qualquer pessoa. Somos humanos, pecadores, errados, cheios de coisa, mas nós temos um chamado. Esse chamado não é na dúvida. Não é na dúvida. Quando você vai fazer alguns tipos de negócio, não basta a palavra. O que você tem que fazer? Dar um sinal. Você vai comprar alguma coisa, valor agregado, algo importante, geralmente não basta só falar, precisa ser dado um sinal, precisa dar um sinal. E Efésios capítulo 2, ele diz que o Espírito Santo na minha e na sua vida é um penhor, é um sinal que você pertence a Deus, que você tem a marca dele. E ele diz: as ovelhas minhas são minhas, as ovelhas são minhas, e ninguém as tira de minha mão. Você tem sobre a sua vida a marca de Deus. Aleluia, aleluia. Você tem sobre a sua vida um sinal de que Deus escolheu você. Nós não conseguimos ver humanamente com os nossos olhos, mas nos olhos da fé nós vemos que o Espírito Santo deixou em nós uma marca, um sinal. É claro que é bem verdade que quando o Espírito ele começa a trabalhar em nossa vida, as pessoas olham para mim e para você e dizem: ela não é normal, ele não é normal, ele tem algo diferente. E esse algo diferente é o Espírito Santo que habita na sua vida. Então nessa noite, nessa meditação, nesse texto, eu quero dizer para você: o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é, irmãos, não tenho palavra, eu não tenho palavra, o que Deus é, para mim, aqui vai mais, é maravilhoso, aqui vai mais, mas isso é para nós, eu não tenho palavras para dizer o que o nosso Senhor, Ele é. Há pessoas agora tentando explorar planetas e gastando bilhões para isso, e Ele dizendo: povo meu, eu criei tudo isso, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a glória, e eu sou o seu Deus, eu sou o seu pastor, e nada me faltará, eu sou o seu socorro no dia da angústia. Aleluia. Já deu para ter mais fé e mais confiança nesse Deus? Já deu agora para dizer: Senhor, eu te adoro, eu te amo e eu quero te servir. E por final, diante dessa revelação de quem é Deus, irmãos, nós precisamos nos colocar como servos. Não dá para a gente querer se colocar como Senhor ou igualdade com Deus. Senhor, eu vou falar agora contigo, olho no olho. O quê? Quem somos nós perante esse Deus que criou tudo e o universo para falar olho no olho, irmão? Quem sou eu? Mas Ele é meu amigo. Mas não confunda as coisas, Ele é o seu Deus, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por isso que nós dobramos os nossos joelhos e, como diz a oração que Cristo nos ensinou, nós dizemos: que o teu nome seja santificado, santificado seja teu nome, e que a sua glória, o seu reino, o poder e a glória seja para sempre a ti. Deus é maravilhoso. Fique com essa palavra. É claro, é muito claro que isso que nós ouvimos agora jamais é a totalidade do que esses 2 versículos ou 3 nos ensinam. Longe de ser, é só uma fagulha daquilo que Deus é, mas que você guarde essa reflexão no seu coração e que o Espírito Santo venha falar com você, e que nós a cada dia possamos compreender um pouco mais da grandiosidade do nosso Deus. Amém? Amanhã ou hoje, não sei como está o céu aí fora, mas se hoje você conseguir ver a lua, ela é criação dele. Se amanhã, quando você acordar, você vê o sol, o céu azul, tudo foi ele quem fez, tudo foi ele quem fez. Olha, e dê glória para ele. Seu dia já começa diferente. Senhor,
glórias a Ti, porque eu sou o embaixador desse Rei, eu represento Ele aqui. Quem sou eu para fazer isso? Mas por amor e graça Ele nos escolheu. Vamos fazer uma oração? Curva a sua cabeça. Pai santo e bendito, eu te agradeço por sua palavra. Tu és, ó Senhor, infinitamente mais além daquilo que pensamos, ó Deus, mas eu agradeço por falar conosco nessa noite. Ajude a ter mais fé, mais confiança, mais certeza, e ajude-nos, ó Pai, a compreender como Tu és grande, maravilhoso e poderoso, e que a mão do Senhor esteja conosco todos os dias. Nos ajude, nos firme, nos guia nos Seus passos, ó Pai. Se estamos vivendo em trevas, que a Tua luz venha nos iluminar e que venhamos separar de tudo que é errado, pecado e tudo que é longe de Ti, e que a Sua glória esteja conosco. Nós oramos a Ti em o nome de Jesus. Amém.